Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. Todos adoramos um bom filme baseado em fatos históricos. Nós já nos emocionamos com a tragédia heróica por glória e redenção de Maximus Decimus Meridius em Gladiador. Já fomos bombardeados de tiros e explosões incessantes nas tensas vielas de Mogadíscio em Falcão Negro em Perigo. Já vimos as românticas e épicas batalhas campais pela conquista de Jerusalém e a Cruzada. E até mesmo conhecemos uma versão bem diferente do mitológico Robin Hood, que desafiava o status quo da Inglaterra no século XII. E agora chegou a vez de vermos um apaixonado e um tanto controverso Napoleão, pela visão de Ridley Scott em seu último filme, que se divide entre mostrar a genialidade militar do general francês, ou nem tanto, e suas dores conjugais no relacionamento com a bela Josefine. E começamos aqui mais um Zoneando Podcast para falar sobre isso. E na mesa de hoje, né, primeiro host neste programa, aquele que, se tivesse passado pelo terror da Revolução, teria que usar uma guilhotina extra grande para passar o tamanho da cabeça. E estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que hoje é um pai, um homem casado, sério, sim, né? Mas sim, que já foi o terror de muitas Josefinas por aí, meu querido João Vinícius. Na verdade, a Josefina que é o terror, né? Mas a gente fala disso mais pra frente. Ou o terror é a revolução, né? A gente não sabe. Pois é. Figura interessantíssima. Mas eu quero frisar aqui, Thiago, é importante frisar. Napoleão era baixinho, gordinho, sofreu bullying na escola, vou detalhar isso. Foi corno e conseguiu ser uma das figuras históricas mais importantes do mundo. Então você, ouvinte, você que está assistindo a gente, não desista dos seus sonhos. Não, você é corno, baixinho e tá Bora pra frente, mano. Você pode chegar lá, cara. Você pode chegar Bora lá. Pra frente. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar de Napoleão, o filme de 2023, dirigido por Ridley Scott, né, lançado ali em conjunto com das produções da Apple TV. Então é uma produção que foi para o cinema, mas ela também sai agora no streaming, está disponível já em sua versão digital, e que, como sempre, divide a galera ali entre o que é fato histórico e o que é sim, romantizado pelo glamour de Hollywood, né, digamos assim. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine, ok, c'est la guillotine. Vamos lá, Joãozinho. Napoleão, né? Cara, eu tava assim, realmente empolgado para falar sobre esse filme, porque quando ele foi anunciado, né? E aí lançaram uma foto ali com aquela foto do Joaquin Phoenix, que ele tá inclusive fazendo um dos quadros reais, sim, lá do Napoleão, que ele tá sentado. O da cadeira. Aquilo era o pôster de divulgação, tá? Eu fiquei maluco, né, cara? Primeiro porque filme histórico, a gente curte, a gente adora esse tipo de coisa. A direção do Ridley Scott, que é um cara que eu admiro muito, tem as suas derrapadas ali, tem o seu Prometheus ali no currículo, né? Mas um cara que já trouxe pra gente Blade Runner, né? Você tem alguns filmes aqui na introdução, Falcão Negro em Perigo, as próprias Cruzadas, o Robin Hood, né? Um cara que tem muita coisa ali no seu currículo. Né? O cara pode... Gladiador, ele tem bastante ficha pra queimar aí em relação ao filme ruim. Ele tem mais acertos do que, na minha opinião, mais acertos do que ele. Sim, ele tem aquele O Último Duelo também, né? Que retrata um conto que é baseado também em fatos históricos ali, com lutas medievais e cavaleiros. Ele gosta dessa pegada histórica, sim, né? Sim. Sir Ridley Scott já é um senhor, tá com aí, acho que 85, 86 anos, mas continua trabalhando, né, cara? Continua produzindo bem. Eu acho que é legal para a indústria, para o cinema ter caras como esse aí. Ele decidiu fazer o Napoleão, aí você vê o elenco, né? A direção do Ridley Scott, Joaquin Phoenix,
né, que tá ali um cara que fez muita coisa no underground, mas também fez muita coisa em destaque, né? É o Coringa, então Sim. tá aí sempre presente em memes o tempo todo, mas tem a Vanessa Kirby também fazendo a Josefina. Já trabalhou Então, com o Ridley Scott, fazendo o algoz ali do Maximus, né? O Imperador. Exato. Tem outra atuação dele visceral, assustadora, né? O cara, muito. cara que merece muito respeito aí, o Joaquin Phoenix, cara. O cara se entrega muito aos papéis aí. E o Joaquin Phoenix, ele é um tipo de ator bom pra fazer esses papéis assim de homens muito influentes e poderosos, porque ele faz aquela cara, sabe, meio assim, blasé, tipo que alguém peidou dentro do recinto, sabe? Ele tá sempre com o nariz meio... E ele é assim, até em entrevista, você já viu a entrevista dele, assim, ele tem uma personalidade difícil de lidar. Sim, ele é um cara meio... esses atores de método, né? Então, é um cara, mas assim, um ator, né, muito acima da média. Garbo, muito acima da média. Mas Napoleão, ele é um filme que, como eu falei, ele sai no cinema, mas ele também é um projeto da Apple TV, né? Ele tem como produtor ali a Apple Studios, então ele teve ali o seu orçamento entre 130 e 200 milhões de dólares, e uma receita, e a gente está falando de receita de cinema, né, de 219 milhões, que eu particularmente achei baixa, João. Mas ele também é um filme que ele não teve uma distribuição tão grande. Talvez pelo fato dele já ir para o streaming, eu acho que fora dos Estados Unidos ele não teve uma distribuição grande, não, porque eu conversei com alguns amigos aqui e teve gente que nem viu isso aparecer em sala de cinema. Pois é. Esse filme passou até fora do radar de muita gente, o que é esquisito sendo um filme de Ridley Scott com o Joaquin Phoenix estreando, né? Mas é um fenômeno que a gente está vendo acontecer, né, Thiago? As plataformas de streaming ainda estão aprendendo a lidar com essa questão de lançar no cinema, lançar na plataforma. De repente, se a gente for procurar aí qual foi a bilheteria do anterior do Scorsese, do irlandês, quase não teve, eles botaram no cinema um pouquinho pra ver, então é muita experimentação, e é um filme que tem, assim, nomes, falando do irlandês, que poderiam estar em cartaz em qualquer cinema do mundo, né, mas tá acontecendo essa transição, e as plataformas estão sabendo como lidar, é muito de tentativa e erro, vamos colocar no cinema para ver como é que vai, vamos direto na nossa plataforma, e a gente como consumidor, a gente fica naquele negócio, né, que a gente já falou aqui várias vezes, né, Thiago? Pô, eu vou no cinema, vai ser, cara, eu vou gastar 60 prata pra ver isso, sendo que eu já pago a Apple aqui, é só esperar chegar. Estacionamento, pipoca... Pô, é complicado, né, cara? Eu sou cinema, eu gosto de ir no cinema. Eu vou agora ver o Menino e a Garça, eu sou um desses caras que gosta de ir no cinema. Só que às vezes, dependendo do teu mês, não tá tão bom e você já assina aquela parada e você sabe que vai chegar, tu espera, entendeu? Tu espera. Acontece, é um fenômeno que a gente vai ver acontecendo mais vezes, inclusive. E a gente tá passando por essas mudanças de mercado, né, realmente, de lançamentos híbridos, que vão pro streaming, mas também vão pro cinema. A gente está passando por um período de teste, então é normal que hajam essas discrepâncias agora também, né? Durante a pandemia a gente teve isso, logicamente que era uma situação adversa, mas a gente teve ali a própria Disney lançando a Viúva Negra, né? Lançou diretamente ali, teve algumas coisas que foram diretamente para o streaming, depois eles tentaram lançar no cinema retroativamente, não deu muito certo. O Esquadrão Suicida do James Gunn foi a mesma coisa. Então, a gente está se adaptando aí, e vale lembrar, né, também, para quem gosta de comparar, porque você comparar, lógico, né, um filme que bate uma bilheteria alta, significa que ele teve uma adesão, teve uma procura, né? Então, mas não só isso, a gente sabe de muitos filmes bons que saíram e ganharam depois no boca a boca, e são filmes excelentes, mas quando saíram não tinham bilheteria tão alta, Blade Runner, né? E assim como tem filmes que, são qualquer coisa, mas às vezes ganha na bilheteria porque a galera ou vai porque tá curiosa, ou sei lá, né? Exatamente. Então, é uma métrica, mas ela não é uma regra. Mas o Napoleão, cara, vamos começar a falar do filme aqui. Quando saiu o trailer, João, eu fiz vídeos de reação aqui no canal e tal, e eu sempre muito empolgado, né, quando eu gosto das coisas,
eu fiquei feliz, cara, porque eu falei, nossa, batalha campal. Ridley Scott adora isso, né? Os figurinos, assim, aquela coisa francesa do período ali, do fim lá da monarquia, em contraposição com aquele monte de gente fudida da Revolução, os caras vestidos de mendigo. Não, os negócios, sabe? Então, falei, cara, isso aqui vai ser fantástico. E o filme, ele começa realmente ali, já na última, na segunda metade, né, já indo ali para a última parte do que seria a Revolução Francesa, alguns anos antes do que eles chamam de fim do período do terror, né? Com a libertação de diversas pessoas e tal, e já com a introdução do Napoleão. Inclusive, o filme ele começa com a execução da Maria Antonieta, né? E o Napoleão tá passando por ali, cara, com os irmãos dele, né? Ele tá olhando ali algumas coisas e tal. E o filme começa por ali, mostrando que mesmo... e é uma coisa nesse filme, que é um filme longo, né? Ele tem 2h38, 2h40, você tem que prestar muita atenção, assim, ele te contextualiza em algumas coisas, ele vai mostrar algumas legendas ali, tipo, isso aqui é a Batalha de Austerlitz, aí dá a data, né? Isso aqui é a Batalha de Waterloo, aí ele vai dar a data e tal, mas se você não prestar atenção nos diálogos em volta, você fica um pouco meio assim, sem saber de onde as coisas vêm. E eles colocam, pelo menos assim, a gente gosta de história, né? Seu pai é historiador, você gosta de história, eu sou um cara que sou curioso, né? Então a gente sabe algumas coisas, né? Mas pro cara que chega cru, ele tá vendo o Napoleão andando no meio ali da galera, ele é meio introduzido, assim, meio a cacete, né? Você não sabe se ele é um oficial, qual é a patente dele, né? Por que ele tá ali exatamente. Parece mais que ele tá sendo um cara, tipo, contratado pelo Paul Barras, né? Que é um dos líderes ali que depois vai fazer parte do diretório, do que necessariamente um oficial dele. Fica meio do nada ali. Pois é, o filme leva em consideração, isso pode ser considerado um defeito ou não, tá? Porque essas coisas, a Revolução Francesa a gente aprende no ensino médio. Teoricamente, todo mundo... Teoricamente, todo mundo que passou pelo ensino médio vai assistir aquilo ali, deveria saber, pelo menos ter um panorama geral do que tá rolando ali. Mas vamos supor que a pessoa não saiba ou esqueceu. Ela não vai saber a importância da primeira cena do filme, que é a decapitação da Maria Antonieta. A pessoa, ela vai... tem uma pessoa morrendo aqui, mas... Inclusive a cena bem cruel, né? Foi a crueldade que eles estavam fazendo com a galera ali de decapitar e mostrar a cabeça. Os caras que eles tinham mais raiva na época, inclusive reza a lenda, que eles pegavam a cabeça logo de decapitada e mostravam o corpo, porque eles achavam que, isso cientificamente eu não sei, gente, mas eles achavam que o cara ainda dava tempo dele enxergar ali um pouquinho o corpo dele, assim, o nível de crueldade, de raiva que a burguesia tava naquele momento ali do governo absolutista, né? Então o filme começa com isso, e você vê, justamente que nem você falou, o Napoleão transitando por ali, eles não te falam muito o que é aquele cara. Inclusive, o filme escolhe não contar parte da vida dele enorme, né? Que é o passado dele inteiro, de como ele foi se tornar o que ele é, da história dele, de onde ele veio. Ele vem de uma ilha chamada Córcega, que é uma ilha ali do Mediterrâneo, que antigamente era da Itália, né? E a França domina isso, domina essa ilha praticamente ali, os historiadores me corrijam aí, no ano que ele nasceu, a França domina. Então o nome dele era Napoleone di Buonaparte, que era um nome italiano, ele tinha um sotaque italiano muito forte, né? Então quando ele vai para a academia lá na França para ser militar, que a família dele tinha certas condições e ele foi estudar lá, ele sofria muito bullying, né? Dizem que ele sofria bullying real mesmo, porque ele falava um sotaque muito diferente dos franceses ali, um sotaque italiano ainda. Então tem toda essa história que não é contada no filme. Eu não acho que o filme perde nada com isso em relação à construção do personagem, porque quando a gente fala Napoleão, até quem não entende de nada já pensa num grande general, num cara militar foda, né? Mas, de repente, assim, eu acho que esse é um dos poucos casos, Thiago, não sei se você vai concordar comigo, de filmes que eu queria que fosse um pouquinho mais longo. Eu acho que tem... Durante o cast eu vou falar os momentos que eu acho que o filme poderia expandir muito mais. Não sei se é questão de budget, tá? Não sei, pode ser. Mas eu acho que o filme, às vezes, poderia dar um contexto maior em certas coisas.
até concordo contigo. Ou melhor, não é que eu acho que ele deveria ser mais longo, mas eu acho que ele perde um tempo, e aí é uma decisão do Ridley Scott. Ele perde um tempo em algumas coisas que poderiam estar focando em outras. Nossa, dava pra tirar 5 minutos dessa cena aqui e fazer uma contextualização bacana, porque é o que você falou, né? O Napoleão vem da Córcega, né? Ele, ele faz parte, e aí são coisas que vão fazendo falta, pelo menos na minha opinião. Fica aquela coisa de que ele é um gênio militar, ele tá ali sentado com aquela cara de blasé, né? Já começa assim, né? Então, tem um cara foda aqui e ponto. Ele sentou lá e o Pulbarrá fala, não, olha, a gente tá com um problema, os ingleses estão atacando aqui o porto de Toulon, então a gente precisa aqui retomar a região, porque a gente está tentando apaziguar aqui as coisas em relação à Revolução Francesa e tal. Não que eles chamavam de Revolução Francesa, chamavam de Revolução... Eles não sabiam o que era. Somente. Então, a gente precisa de ajuda e tal. E ele sentado ali, todo com os irmãos atrás, né? Falando, não, mas isso aí é uma coisa simples, né? Você tem que tomar o porto, porque a cidade ela é portuária, então se você toma o porto, você consegue... Então, assim, mostrando que é um cara inteligente, que sabe o que está fazendo. E em alguns momentos dá a entender, tipo, ele veio do nada e por puro mérito, né? Por pura meritocracia, Napoleão acordava cedo, tomava banho frio, né? Essas coisas aí que a gente aprende com coaching. Virou general e depois virou imperador. Mas não, o cara vem ali era uma pequena nobreza na Córcega? Era, mas ele já era de uma família que tinha condições, né? Estudou numa escola militar. Então ele cresce dentro daquele seio ali. Então ele não é um cara que vem do nada, né? E ele passa esse... é lógico que ele é um filme focado no Napoleão. Mas você vê ali caras como, por exemplo, o próprio Barras, né? Que ele tá ali meio que como um contratante do Napoleão, um cara que tá passando informações para eles e tal, mas você não sabe exatamente o que ele é. Mostra o Robespierre, né, ali falando com a Assembleia, né? Inclusive, a cena do Robespierre tentando se matar. Se matar, né? Ficou bem... tiro na boca. Pra quem gosta de história, né? Sabe que ele tenta se matar, ele erra o tiro. Então ele fica não sei quantos dias ainda... agonizando, né? Os caras deixam de sacanagem ele ali. E depois ainda guilhotinam ele. Porque ele guilhotinou muita gente, né? Ele é um cara que era... Ele botou muita gente, cortou a cabeça de muita gente, né? Então o destino dele, os caras... Ele tenta se matar, os caras poderiam finalizar ele no momento, mas eles falam, não, você vai morrer na guilhotina, né? Os caras fazem questão de... Então, assim, são caras que eu queria ver o Napoleão tendo mais troca, sabe? Tipo assim, foram importantes ali naquele momento. E o Napoleão teve interação com eles. Então, assim, por que não você botar um pouco mais sobre isso? Para quem não conhece, de novo, tá? Não é que seja exatamente ruim, mas é uma escolha, pra quem não conhece, eu acho que perde muito. Também, esse foi o meu ponto. Eu acho que o filme leva muito em consideração que as pessoas sabem, porque a gente, assim, vamos ser sinceros, o panorama geral, as pessoas meio que sabem, mas os detalhes, né, dali poderiam ser mais bem explicados. Por exemplo, essas pessoas, qual for a importância delas, etc. Tá lá, o nome do filme é Napoleão, beleza, vamos focar nele, mas seria legal dar um contexto maior. Mas antes que eu esqueça, tem uma coisa engraçada que essa questão do... Primeiro que, 2 pontos. Você falou muito bem da questão da meritocracia, né? Como você disse, meu pai é historiador e me deu uma pequena aula de como funcionou ali a parte do Napoleão antes do filme. E só dele entrar nessa escola já era uma coisa assim que... Só dele estar ali já mostra que ele era acima da média e que a família poderia manter ele ali. Se formar nessa escola era uma coisa que já era, tipo assim, pros top dos top, né? E ele nem se forma muito ali em primeiro, não parece. Ele não é, tipo, o primeiro da turma, mas só de se formar já era... Ele não era um cara comum, né? Que nem você falou, ele saiu dali um soldado comum. Não, ele já sai dali oficial e era um cara que só de ter se formado ali já tinha um grande destaque. Então não vem do nada essa genialidade dele. Segundo, que na série Sopranos, pra quem conhece aí, quem não conhece, por favor, assista. O Tony Soprano, né, que é um chefe de uma máfia italiana ali de Nova Jersey, né, que se passa ali a família de Soprano,
ele tem uns episódios que eles discutem Napoleão por esse fato dele ter nascido numa cidade que era italiana antes. E fica uma discussão meio que tipo assim, tá, dominaram no ano que ele nasceu, aí, pô, registraram de francês, mas ele, pô, a família dele é italiana, ele falava italiano. E aí ele fica, o Tony Soprano, né, que é o chefe da família, ele fica puto, porque na escola que o filho dele estuda, não mencionam que ele vem de terra italiana. E eles defendem que o Napoleão não é francês, coisíssima nenhuma. Tem uma briga lá em relação a isso. Né? Em relação a isso. Então, a curiosidade aí que eu queria trazer, quem pesquisar aí depois aí, Napoleão Sopranos, tem umas cenas bem engraçadas deles discutindo isso, né? Em relação da origem dele, né? Mas assim, né, eu dei uma olhada aqui, galera, ele é francês mesmo, e é isso, tá ligado? Os caras dominaram, registraram, e é isso, a nacionalidade dele é francesa. Mas é bom você puxar isso, que a gente já pode falar exatamente do Bonaparte ali, que, assim, a gente não vai passar, né, gente, cada ponto do filme aqui, porque o filme é muito longo, né, e acho que ficaria uma coisa chata. Logicamente que eu separei alguns pontos chaves que eu acho bacana a gente falar, as cenas de combate, algumas cenas de politicagem ali que a gente pode falar um pouco mais, mas do contexto geral, tá? Essa coisa de que o Napoleão é uma figura muito cultuada, e ele né? Se a gente for pensar, eu tenho aqui uma métrica que, quando a gente fala em livros, né? Entre 1815, né? A gente está falando ali já do quase final da era napoleônica, até 1980, que é a década que a gente nasceu, o Napoleão, entre artigos, né, e livros, haviam catalogados oficialmente 220 mil obras. Caramba. É um dos personagens históricos mais explorados, né? E hoje você vê aí, você vai em qualquer livraria, se você vai lá na parte de livros de coaching, né, livros de empreendedores e tal, vai estar lá, sabe? Tipo, sei lá, como Napoleão seria um gestor de empresas. Sim. Sim. 10 estratégias napoleônicas para você gerir o seu negócio. Sempre tem alguma coisa assim e a galera vai se aproveitar. Esses eu não compraria, mas eu indico o Arte da Guerra comentado pelo Napoleão. Esse sim, é interessante. Ele inclusive... Não, é o Príncipe. O Príncipe de Maquiavel comentado, confundi. É o Príncipe comentado por Napoleão. É interessante. Ele tem o Príncipe, né, que é a versão dele, e você tem o Sobre a Guerra, que é de Napoleão, um livraço, pelo menos a última vez que eu peguei em mãos uma edição, foi até na Saraiva, se eu não me engano. Não conheço. Escrito por ele mesmo? Escrito por ele, capa dura, uma chablau assim, sabe, com as estratégias e os escritos dele e tal. E é um livro que foi estudado em escolas, sabe, militares durante muito tempo. Então, para quem gosta, cara, para quem gosta do tema, tem muita coisa. Então, tem essa coisa do Napoleão mítico, né, do Napoleão endeusado. Tem o Napoleão visto como o ogro, né, que era uma das alcunhas que ele recebia ali entre a nobreza e a burguesia, que ele era um cara, apesar do status de imperador, né, que ele chega, ele ainda é um cara grosseiro, sem uns bons modos ali. Então você tem essa outra faceta, você tem o Napoleão gênio da guerra, né, o cara estrategista maior, mas ao mesmo tempo você tem o do líder impulsivo, né, que comete erros porque é arrogante. Então ele é uma figura muito multifacetada. O que, na minha opinião, o Ridley Scott decide mostrar aqui, eu acho que ele faz uma curva entre o cara que é o gênio bélico, né? Você vê que tem uma coisa ali da genialidade dele, porém ele tira todo o teor político da figura do Napoleão. Você vê que na hora que ele tem que sentar para falar com os ministros, com os conselheiros, com os membros do diretório, ele tá sempre assim, tipo, porra, sabe, não aguento, não quero saber disso, cara. Não quero política, meu negócio é sendo que... Né, então eu acho que isso perde isso é ruim, isso é ruim, na minha opinião, do filme. E uma relação, assim,
não sei se a palavra seria essa, mas quase tóxica, né? É quase um amor tóxico, meio dependente, meio manipulador. De ambas as partes ali. Cara. Então... Essa parte do filme eu acho interessante, a complexidade do relacionamento deles. Mas assim, é o que você falou de visão, né? Ali o Ridley Scott, assim, vou tirar logo isso do caminho, eu acho que ele não fez o filme de guerra que eu esperava que ia ser. Não. Não é tem batalhas, tem cenas de batalhas bem legais e bem viscerais, mas eu esperava que o filme fosse mais pra esse lado. E ele acaba... Eu acho que ele acaba não se aprofundando muito em nada, assim. A gente falando assim, parece que é um filme ruim. Galera, não é isso que eu tô falando. Eu não acho que é um filme ruim. Só que eu acho que é um filme que desperdiça a oportunidade de ser uma das obras assim, mais fodas que o Ridley Scott já fez. Exatamente. Porque ele toma a decisão de não se aprofundar no lado político. Tem um momento que a gente vai falar aqui mais pra frente, que o Napoleão, ele dá um golpe de estado, depois ele se autocoroa imperador e não tem profundidade nenhuma. São cenas assim que você não vê a negociação, você não vê como é que isso é construído, né? Parece que o filme tá no ritmo de ir direto ao ponto. As batalhas poderiam ser mais construídas, eu vou citar uma em específica quando a gente chegar. Enfim, lá na frente a gente fala. Uhum. E o relacionamento dele é bem trabalhado, sim. É a parte que eu acho mais bem trabalhada do filme. É a parte do relacionamento, mas nem essa parte eu acho que, sei lá. Acho que poderia excessivo. ser excessivo. Não sei, eu acho que não é bem tocado ali o ritmo disso, né? Porque você vê a própria Josephine, né, e a Vanessa Kirby maravilhosa, inclusive. Sim. Será a nossa Sue Richards agora do universo Marvel, né? É mesmo? É ela. Legal. Tá confirmadíssimo. Tá no auge aí, tá fazendo muita coisa bacana, né? Super atriz. Todo mundo tá atuando bem, tá, galera? Mas a gente vai falando a gente tá reclamando de ponto de direção aqui, né? Mas as atuações estão... Ela e o Napoleão, ele tem essa coisa do relacionamento manipulador, né? Ele que é agressivo com ela em alguns momentos, ele quer ser endeusado por ela, né? Ele fala o que você está achando de mim e tal. E ao mesmo tempo ele tem aquela coisa de codependência dela, né? Quando tá só os dois, você vê que ele fica ali numa situação... Desarma. É quase fandom, né? Sim, isso aí. Se fosse hoje em dia, a Josefine ia botar um chicote, uma máscara... Ou até mais coisa aí, né? Ia dar nele, um cintaralho, né? Um negócio assim, você vê que ela tem essa coisa... Ele gosta que ela assuma essa coisa de domínio. É uma coisa assim, quase maternal, às vezes. Ele deitado, encolhido no colo dela e tal. Então... Eu acho que o filme, ele... é importante que mostre isso? É importante. Mas isso vai em detrimento a outras coisas. A gente vai chegar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas, por exemplo, até quando ele já se separou dela, ela continua tendo relevância. E a Maria Luísa, que é a segunda esposa dele, que é quem vai dar os herdeiros, né? Que, inclusive, digamos assim, cunhada de Dom Pedro I, né? Sim. Já que tem uma relação aí, depois a gente pode falar com ele do Brasil. A Imperatriz Leopoldina é irmã da Maria Luísa. Fica aí a curiosidade. Não aparece, cara. Nada, aparece uma cena. Aparece ela chegando, Napoleão recebe ela, tudo bem e tal, espero que você tenha feito uma boa viagem e tal. Vão dar uma? Aí já mostra, corta, tá ele com o filho no braço e você não ouve mais falar. Então assim, mas novamente, é uma escolha, eu acho. Lá, sabe? Isso, novamente. E ela tá morta e ele continua ouvindo as palavras das cartas dela. Vai até o final. Cara, assim, é exaustivo. Sim. Né? É uma escolha, eu acho que a gente não pode ser ingênuo aqui de achar que o Ridley Scott não sabia o que estava fazendo, a gente pode não gostar, mas assim, ele escolhe esconder, na minha opinião, essa segunda esposa do Napoleão, justamente para focar que o grande amor da vida dele sempre foi a Josephine. Então, assim, é uma escolha que eu acho que fica faltando um pouco de ver como é que foi a relação dele com a outra, mas talvez a relação dele com a outra esposa foi justamente isso. Você vai me dar meus herdeiros e eu não quero saber de você. Pode ser também. Eu confesso também que fiquei um pouco cansado, às vezes, de ver a relação dele. Porque, assim, vamos ser sinceros, eu
eu acho que a coisa não é a coisa mais interessante que se tem pra ver de Napoleão, a relação dele com a esposa dele. Eu acho que tem cenas maravilhosas, inclusive, pra mim, uma das cenas mais maneiras do filme, pra galera entender por que ele se casa de novo. Isso é um spoiler, mas é um spoiler histórico, eu acho que não vai afetar a experiência de ninguém que tá assistindo. Enfim, que não assistiu. Ele se casa com ela, ele é apaixonado por ela. E em determinado momento do filme, eles descobrem que ela não consegue gerar filho, né? Ela tem algum problema ali com ela que a medicina ainda não consegue entender direito. E ela não ia conseguir dar um herdeiro para ele. E como ele já era imperador, aquilo ali era imperativo dele ter um filho homem. Sim. Era necessário para a França. Tinha pressão da família, da mãe. Da família, né? Então, política. E então ele tinha que ter. E isso é discutido no filme em várias cenas. E aí a mãe dele, que é uma personagem que aparece também pouco, mas que é muito importante pra ele, né, que eu acho que deveria até aprofundar um pouco mais a relação da mãe com ele, a mãe dele chega pra ele e fala assim, ele é imperador, hein? A mãe dele chega pra ele e fala assim, ó, a gente vai ter que fazer um teste. Se com a Josefine não tá rolando você fazer um herdeiro, a gente preparou ali uma menina de 18 anos, ela é assim, assado, você vai ter que ir lá, e aí vamos ver o que acontece. E aí ele vai lá, e ele tem um filho bastardo com essa menina, que nunca aparece também, mas era só pra provar que o problema não era ele. Eles estavam tentando descobrir quem é que não consegue aqui conceber, né? E aí ele consegue ter um filho com essa menina, e aí ele se separa, ele é obrigado a se separar do amor da vida dele, pra poder casar com uma pessoa, não com essa menina que ele fez o filho, né? Obviamente, por questões políticas, ele tem que procurar alguém que seja uma aliança interessante pra França, né? E ele acaba encontrando, eu não me lembro de onde era a menina agora, era da... A segunda esposa dele era da Rússia? Não, ela é austro-húngara. Austro-húngara? Ela é filha do imperador austro-húngara. Ela é a filha mais velha e depois dela é a Leopoldina. Exatamente. Então, ele arranja um casamento com essa menina, né? Porque poderia dar um filho pra ele e seria interessante pra França ali em questões políticas. Só que aí ele tem que se divorciar da Josefine. E é uma das cenas mais interessantes, porque é em contraponto à cena do casamento deles. Sim. Eles estão, sim, super animados, os votos, eles pegam a sina. E o divórcio, né, principalmente naquela época, né, onde a igreja tinha muito poder, era uma coisa muito complicada de acontecer. Não era assim, ele só conseguiu se divorciar porque ele era um líder mundial, assim, não era uma coisa que era comum e que era bem aceito e que qualquer pessoa podia fazer. Então a cena do divórcio é praticamente ele se humilhando ali perante a igreja para poder assinar o papel e ser aceito, porque eles têm que desfazer os votos, eles têm que falar na frente de todo mundo por que não deu certo o casamento, né? Então... Que é uma coisa doida, né? Porque se você pensar, ele só teve a imposição de ter um filho, de ter um herdeiro, porque ele se torna um monarca. Imperador. Um monarca. Que tá vivendo num estado que até pouco tempo fez uma revolução pra tirar os monarcas, né? Então, o cara vai morar lá no Grande Trianon, lá em Versalhes, né? Ele passa a ter a vida do Luís XVI, cara. Exatamente. Né? Que arrancou a cabeça do cara fora, assim. Então, ele tá naquela, logicamente, tô fazendo só uma comparação superficial, gente, mas é isso, sabe? Enfim, a hipocrisia, né? Enfim, a hipocrisia, né? Então, você citou até a questão da mãe dele. Eu acho que mais do que a mãe, João, tem os irmãos dele, né? Que estão ali até, tipo, 1 hora de filme, os irmãos vão sempre atrás dele e tal. Em um determinado momento, os irmãos somem. Some. E são personagens para a história do Napoleão e da era napoleônica importantíssima. Um dos irmãos dele foi rei, né, regente do reino da Espanha. Quando Napoleão tira, né, o rei da Espanha, ele senta o irmão lá. Ele fez isso em outros lugares, né, em outros reinos. Ele foi lá, tirou aquela nobreza de lá e botou os irmãos, botou parente, botou sobrinho. Então, ele não era só aquele cara que estava o tempo inteiro querendo guerra e chorando. Não, pelo contrário. Porque a Josefina estava botando Gaia nele. Era muito além disso, né? Essa coisa de não ter o teor político dele faz falta. Faz falta porque parece que ele era um cara assim, um gênio da guerra, cachorro louco, mas um cara meio imbecilóide, meio burrão. Que a solução para tudo é guerra. E se você pensar, né, assim, o que
E aí, gente, é lógico que não é o nosso papel aqui, mas se a gente pensar o que Napoleão trouxe para a França, em questão de colocar entre aspas aqui, né, os empreendimentos do Napoleão, o cara fundou jornal, o cara teve papel importante na imprensa, né? O que é o código napoleônico ou a Constituição de Napoleão, né, que instituía ali questões de direito como educação, né, de assistência. Então, coisas que até então, de novo, a gente está falando de um Estado que vem do absolutismo, né, de uma França devastada ali, de uma monarquia que vivia, né, as festas gloriosas no Palácio de Versalhes e vagabundo tomando sopa de pedra porque não tinha o que comer. Então, ele faz essa revolução política também, né, com escolas, com hospitais, né, que, o filme não mostra absolutamente nada disso. Então, o filme não mostra nada, ele passa como meio um imbecilóide ali em alguns pontos, sabe? Então, todo aquele tempo que ele fica ali, vai o filho da Josefina, mas o meu pai perdeu a espada, aí ele vai lá no depósito, procura a espada. Aí vê que não tem espada numerada, ele pega uma qualquer... Essa cena dele de não ter numerada é até interessante, mas essa cena poderia ser resolvida muito mais rápido. Né? Aí vai até a casa dela, aí papapá, faz aquele acordo, ela abre as pernas, mostra pra depois ele no café com ela, em silêncio, segundos ali. E você tá perdendo tempo nisso, né? É lógico que, assim, é interessante olhar a atuação dos dois, principalmente do Joaquin Phoenix, mas, assim, poderia ter mostrado um pouco e vamos pro que interessa, né? Por isso que eu falei que poderia ser mais longo, assim, porque se a solução dele eu não vou abrir mão de mostrar isso aqui, eu quero que desenvolver essa relação, então desenvolva as outras também, não sei se ia ficar muito, eu não sou cineasta, né? Mas a impressão que fica pra gente é isso, e assim, não é só eu e o Thiago falando, eu não costumo ler review de ninguém antes de eu vir comentar um filme, porque eu gosto de vir com a minha opinião fresca, mas eu olhei notas, assim, pelo Google e tal, e a galera reclamando também desses aspectos. Mas eu acho que a gente tá botando o carro na frente dos bois, a gente tem que voltar. Vamos voltar. A primeira batalha dele que a gente nem falou nada, né? 1793, né? Cerco de Toulon, que a gente tava falando aqui, que já começa ali com... Assim, eu tava super empolgado, né? Tinha uns 20 minutos de filme só, e já começa com ele partindo pro combate, levando um tirambaço no peito do cavalo, explodindo. Tadinho. Cena forte, né, cara? Forte, E aí depois toda aquela coisa ali, que, de novo, né, gente? A gente tem que entender também o seguinte, lógico que eu e o João, a gente tá falando aqui de algumas coisas que historicamente poderiam ser melhor abordadas, mas, de novo, é um filme, é Hollywood, né? Exatamente. Você tem que ter, assim... É igual o Coração Valente, cara. Se você pega a história toda, não tem o Mel Gibson lá, Freedom! Sim, sim. Mas aquilo ali é o que traz, né? De você se impor. Só em lembrar da cena eu me arrepiei. É o que causa esse efeito. Tem que ter o show, tem que ter o espetáculo. Claro, então, sem dúvida. A gente sabe que nem tudo pode ser, né, daquele jeitinho, mas a Batalha de Toulon, por exemplo, ela é tipo uma emboscada, né? Sim. Não foi tanto bem assim, ó. Você vê que ele vai tramando ali. Não, vamos pegar os caras aqui, vamos pegar canhão. Era o diferencial dele, né? O diferencial dele era porque ele sabia que isso vai a história dele inteira, né? Ele sabia que a marinha da Inglaterra, por a Inglaterra ser uma ilha, eles se tornaram especialistas ali em navegação, principalmente em questão de guerra, né? E ele sabia que se ele fosse tentar ali retomar a cidade por completo, ele ia se complicar. O que ele faz? Ele fala, vamos retomar ele pega um posto ali militar que era estratégico, ele fala, se a gente tomar esse posto aqui, a gente bate em todo mundo, eles não conseguem revidar. E ele faz isso, isso é recém-formado, ele tinha 24 anos nessa batalha, ele chega pro cara, os caras procuram ele, né, já com esse intuito de ter ideia, ele fala, ó, ele promete, inclusive, ó, vou te entregar isso aí, eu vou conseguir, e ele consegue, e nesse momento, ele, inclusive o filme mostra isso, ele ainda não era uma patente gigante, tanto que ele tem que ir pra porrada, ele faz a estratégia, mas ele vai na luta, junto, porque logo depois, lá na frente, você vê, os generais, eles não estão lá na ponta de lança, mas ele vai, ele é ferido, no filme não mostra muito isso, mostra só o cavalo ferido, mas nessa batalha ele foi ferido na perna, se eu não me engano, alguém me corrija, ele quase teve a perna amputada,
né? Ele ficou ferido bastante tempo. Eu acho que o filme não quis perder tempo com isso, que ia ter que mostrar ele todo ferrado ali, bom tempão. Mas ele sobrevive e ele ganha muita moral com as tropas, porque a galera vê que ele, além de fazer a estratégia que deu certo, ele foi ferido e ele ficou lutando lá, caindo na porrada com os caras até o final, né? Até eles vencerem. Então, nesse momento ali, ele ganha poder com... isso vai ser recorrente na trajetória dele. Ele ganha prestígio com as lideranças políticas e com a tropa, né? Porque a gente não pode esquecer, porque o maior poder dele, né? A maior fonte de apoio dele são os próprios militares. Isso a gente vai ver até o final da carreira dele, né? Até no momento que ele estava ali em derrocada, onde a classe política já não estava mais querendo saber dele, ele encontra apoio nos militares que lembram dele da época, entendeu? Então, diferente de alguns caras aí que a gente vê na política dizendo, batendo no peito, falando que o exército só que nunca foram bons militares, ele era, isso a gente não pode tirar dele, ele era um bom militar, né? Ele era um cara que, sim. Na estratégia e na valentia, ele não corria da porrada, não. Sim, e aí a gente pensa, né? Isso foi em 1793, né? Aí o filme dá um pulo, e o filme ele vai fazer isso várias e várias vezes. A gente vai para 1795, 2 anos depois, a gente vê o Paul Barrache chegando para ele de novo, né? E fala mais ou menos, né, como se assemelha quando ele é chamado lá para falar sobre o cerco lá de Toulon. Fala, olha, tem uma galera aí que tá se rebelando, então você tem que ir lá e dar conta deles e tal. E aquilo ali é uma referência à insurreição monarquista de 1795. Por quê? De novo, né, a gente teve um salto de 2 anos ali. Então você ainda tinha os jacobinos e os girondinos lutando ali, né? Os jacobinos achando que não, vamos continuar arrancando cabeça aqui, botando pra fuder. Tinha os girondinos falando, não, olha, acho que já tá bom, né? Vamos tentar manter as coisas mais conservadoras aqui. E você tinha os monarquistas querendo voltar à monarquia. Quero o rei de volta, bota o Luís XVII aí nessa porra agora, né? Então vamos a França desses anos aí era uma maluquice. Loucura. Assim, loucura. Se vocês acham o Brasil louco hoje, vocês não estão ligados o que é loucura. Era uma loucura completa, né? Só que aí, de novo, né, João? Se o cara não sabe, ele não faz ideia. Não faz ideia do que tá acontecendo. Né, do Napoleão falando pro Barras, não, beleza, eu vou lá, mas agora eu não quero mais ser o segundo em comando. Eu quero ter uma posição aqui dentro de liderança, eu quero ser o general francês pica. Exatamente. Então, no filme ele até fala assim, eu vou, mas vai ser tudo do meu jeito. Do meu jeito. Né? Eu que vou fazer tudo. O Barras não tem alternativa, ele fala, não, beleza, vai lá. E aí tem aquela cena que aí entra pra parte hollywoodiana, né, que é maneiríssima, que você vê os monarquistas vindo marchando ali, camponês, com burguês, comerciante, tal, com as bandeiras, e ele com uma fileira de soldados, assim, com mosquete, né, com canhão e tal, e ele larga o aço na galera mesmo. Sim, sem dó, né, compatriotas dele ali, né, querendo ou não, mas estão se rebelando. E teve gente que não entendeu. Eu tava conversando com algumas pessoas, falando, cara, eu não entendi aquela parte, por que ele começou a atacar os próprios franceses? Olha só como é que eu falo que faz falta. É questão política que toda em volta. Pra ele era interessante galgar ali um poder político. E assim, pelo menos ao que parece pra mim, ele era um cara que gostava de ordem, assim, independente se era eticamente certo ou não. Assim, são questões muito profundas que eu não tenho estudo suficiente para dizer quem tá certo e quem tá errado. Acho que tava todo mundo errado, né? Até porque a Revolução Francesa foi feita por burguês, né? A galera da burguesia que tomou, e burguesia geralmente tá errado. Mas assim... Mas antes era pior que antes era pior. Internacional socialista aí pro João. Pois é. Mas assim, é questão complexa, mas assim, ele como militar, o que ele mais sabia de fazer ali ele era o gênio das lutas terrestres, né? Então eles não tinham chance nenhuma, e ele vai lá, executa, e novamente ele galga mais confiança, novamente, dos militares e do poder político ali. Ele vai, pra você ver, essa história, o filme ele passa muito rápido por esse momento, mas não é do nada. O cara ele vai fazendo isso, costurando acordos políticos. Esse diálogo dele de falando, vai ser tudo do meu jeito, isso é ele sendo político. Só que assim, o filme mostra isso em uma frase, né? De repente teve vários outros acontecimentos que o filme deixa de mostrar, né? Mas é isso que acontece. Pois é, aí o filme dá outro corte, né? A gente sai de 95 para 98,
olha só, de novo, né? A gente saiu de 93 para 95, 95 para 98. Ah, Thiago, o que teve o filme mostrando nesses intervalos? O relacionamento dele com a Josefina. Sim, é isso aí, basicamente é isso. Né? Basicamente. Namora um pouquinho com a Josefina, pula 3 anos. Aí briga um pouco, né? Guerra. A dinâmica vai ser mais ou menos essa. E aí, em 98, ele tá onde? Tá no Egito, né? Tá fazendo a campanha do Egito, onde ele tem que percorrer o Vale do Nilo. Cara, João, não é explicado um foda-se sobre isso aqui. O Napoleão joga uma fotografia amarelada, igual essa sua aí do seu quarto. Sim, aí. Esse filtro aqui, quando as pessoas vão pro México. Tá ligado? O filtro secura e calor, né? É isso aí. Joga o filtro, vai o Napoleão pra lá, aparece ele lá, né, de frente ali. E aparece ele escrevendo pra Josefina, né? Escrevendo pra Josefina, né? Ele bombardeando lá aquelas pirâmides e o exército ali. Era turco, era pessoal da Turquia. Acho que era. Eles estavam lutando. Tipo, a gente não vai fazer nada, o que é uma mentira, porque houve um combate super sangrento ali. Uma coisa meio cômica, né? Porque o pessoal tá gritando pra ele, e tal. Ele vai jogar. Ele bombardeia as pirâmides e a galera tipo, fica. Ele dá as costas. Eu não sei se isso é um fato histórico, inclusive depois aí comentem aqui se realmente ele bombardeou ou não as pirâmides, mas assim, essa cena é maneira. Plasticamente assim, é maneira, mas não explica um foda-se por quê. Nada, não sei por que ele tá ali, não liga direito. Por que ele tá ali, né? Porque até aquele momento, o que acontece? Com a situação em casa mais controlada, Napoleão começa a agir contra o grande rival comercial da Inglaterra até aquele ponto, o grande rival comercial da França até aquele ponto, que é quem? Inglaterra. E ali é rota, né? É rota por causa do Vale do Nilo. Então ele vai fechar o caminho de acesso para as Índias, né? Que é uma coisa que a gente vê desde as grandes navegações, né, que sempre foi uma rota, a rota da seda, a rota das especiarias. Então você já tinha ali toda uma rota marítima estabelecida. E é uma coisa que, se a gente pensar, que loucura, né? Até hoje, se a gente pensar que até alguns meses atrás a gente teve aquela situação lá do Egito e o canal de Suez, né? Como é que as coisas andam conturbadas por lá, brecando a passagem de certos navios até pouco tempo, ataque pirata. Olha que loucura, né? A história vai se repetindo com o tempo. Mas, enfim, o Napoleão foi pra lá por causa disso. E isso não é citado. Parece que ele foi pra lá... eu vi o filme, Thiago, hoje, tá? Novamente. Eu revi também. Eu vi 2 vezes. Eu vi 2 vezes o filme, hoje eu revi. E se eles citam isso, é muito por alto. Porque eu não consigo... Eu vi hoje. Não consigo lembrar de um diálogo situando historicamente o que tá acontecendo ali. Mas sabe o que tem? Tem ele abrindo um sarcófago, brincando com a múmia, e escrevendo lá pra Josefina: por que não me respondes, ó minha amada e tal? Sim. E a Josefina sentando a lenha lá no maluco, lá na casa dele. Essa é a parte complicada. A parte complicada é que ela tava traindo ele, né? Enquanto ele tava nessas viagens aí. No filme mostra uma traição só, mas não sei se foram mais. Mas essa cena do sarcófago é interessante, que mostra um detalhe dele, né? Que ele é baixinho, né? E ele tem que pegar, pra ficar na altura ali do cara que tava no sarcófago, ele pega um banquinho e sobe. E ainda tem uma coisa meio mística ali, porque ele tenta encostar no cara, mas ele não encosta. E aí a múmia cai pro lado. Então uma piadinha ali, que novamente, eu não tenho problema com isso, eu até achei a cena legal. Mas, porra, enquanto isso, tu não tá desenvolvendo outras coisas que deveriam ser desenvolvidas. Por exemplo, por que aquele cara tá ali, né? Exato. Aí ele vai pra lá, aí aquele que vai ser o ministro dos negócios estrangeiros dele, né? Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? De nome eu também sou... Talleyrand, né? Que depois vai negociar outras situações pra ele, que inclusive ajuda a negociar o casamento dele com a Maria Luísa. Ele vai lá e fala: o general, queria falar pro senhor não, mas ouvi dizer que na sua casa tá rolando um ziriguidum lá. Aí ele fala: então eu vou meter o pé. Aí ele abandona as tropas no Egito e volta pra casa, né? Puta, aí bota a Josefina pra fora de casa, um barraco da porra, casa de família e tal. Palaciano ali. Palaciano, e o diretório chama ele e fala: porra, qual é a tua? Tu foi embora, tu largou as tropas lá, gastou uma grana,
não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Quase deserdar ali. Não conseguiu fazer o que tinha que fazer, e o Napoleão bate na mesa e fala, vem cá, que país é esse? É o meu? Então, meu amigo, pau no cu de vocês, que eu vou continuar aqui. Então você já vê que tem uma estremecida ali entre a relação dele e o diretório. Sim. Né? O diretório, que por sua vez é quem até então comanda a França com a queda da monarquia com a Revolução. Mas, de novo, foda-se, você não sabe. Tem uns caras sentados ali, Napoleão matando boca com eles, porque até então dá a entender que o Napoleão já tá mandando na França, mas não tá. Pois é, mas não tá. Então, ali o exército ainda é subordinado ao poder civil, né? E isso vai mudar daqui a pouco na França. Só que naquele momento, pelo diálogo ali, e se você não tivesse background histórico, parece que eles estão em pé de igualdade, parece que não tem ali uma hierarquia, né? Sim. O que pode até mostrar ali, se a intenção do Ridley Scott mostrar uma rebeldia e valentia ali do Napoleão pra cima daqueles caras de falar, pô, meu irmão, foda-se, quem tem as armas sou eu, vocês não vão mandar em mim. Pode ser isso, só que isso só funciona pra quem tem o conhecimento da política ali, do que tá acontecendo. Se você não tiver, fica complicado. São esses pequenos errinhos, pode parecer que a gente tá sendo chato com o filme, a gente até tá, mas assim, são coisas que, de repente... Que poderiam ter melhorado. Melhorado, e é coisa que não é muito difícil de fazer, sabe? São coisas simples ali. Não é. Aí a gente corta pra 1799, pro golpe de 18 Brumário, né? Que aí é justamente ele dando golpe, né? Levando as tropas e falando, olha só, a gente vai destituir o diretório, a gente vai fazer uma regência aqui de 3 cônsules, né? Onde um deles, inclusive, era o irmão e tal. E só que a gente sabe que o Napoleão é o cara que manda, né? Não, a gente vai fechar aqui e tal. E aí tem até um negócio de novo, né? Meio engraçadinho ali. E eu não sou contra você fazer uma cena cômica, não, tá? Mas fica engraçado, né? Que você vê os oficiais chegando na casa de cada membro ali do diretório. Aí um tá tomando café, né? Você não pode fazer isso enquanto eu tomo meu café. O outro, eu não vou assinar isso. Aí sai correndo de pijama. Os caras atrás dele e tal. Aí situação meio ridícula, né? Ridicularizando ali, galera. Então, assim, eu não sou contra você colocar, até pra dar uma quebrada, João. Pra dar uma leveza. É importante. Você já tem aí mais de 1 hora de filme. Então você tem que dar uma certa respirada, porque dali pra frente a coisa vai ficar cada vez mais pesada. Só que, de novo, ninguém nem sabe por que aqueles caras estão sendo efetivamente caçados. Você sabe que tem um golpe acontecendo, mas essa parte do golpe, já até citei no início do podcast, essa parte do golpe dele, eu acho que é uma das partes mais corridas do filme. Muito. Você não consegue ver como é que ele preparou isso, como é que... É uma decisão que foi, vamos dar um golpe. Eu tô falando o que parece no filme, tá? Você assistindo parece assim, vamos dar um golpe. Pega aqueles caras lá, e aí bota uma ceninha de comédia, e de repente, golpe de Estado, tem 3 cônsules agora, tudo mudou. Então, assim, take your time, tá ligado? Vai devagarzinho, vai mostrando pra gente a construção. Um golpe de Estado não cai assim do céu, não é assim. E ele se contradiz, João, com o próprio Napoleão, que o filme tinha mostrado até aquele momento. Pô, um cara tão desinteressado por política, de repente é capaz de tramar um golpe e assumir o Estado, porque você sai dali, aí tem mais Josefine, aí a gente vai pra 1804, coroação dele. Que, porra, assim, vou te falar, era uma das cenas que eu mais estava esperando. Plasticamente a cena é foda. É maneiro. Ele chegando com aquele manto, se você pega os quadros que retratam, né, a cena, você vê que é realmente aquilo ali, aquela coisa imponente, a igreja, o Papa, porra, plasticamente a cena é foda, né? Eu vi alguns historiadores reclamando que não era bem uma coisa que tem meio que aquela mítica, né, que o Napoleão improvisou a questão lá da coroação, que ele toma a coroa da mão. É importante explicar isso pra galera direito. É importante. Né? Se tu quiser até explicar, porque o que acontece? Eles tinham, inclusive desse momento, é meio que uma reconciliação deles com o Vaticano, se eu não me engano. Que eles estavam ali. E uma forma de você usar a autoridade do Papa clerical, né? Do Papa. Pra reconhecer que aquele é um governo legítimo, porque ele poderia ali se autocoroar e os países em volta falar.
Eu não tô nem aí pra você, eu não te considero como um governo, não. Só que quando você tem a presença do Papa, aquilo torna aquela, principalmente ali na Europa, né, regiões muito católicas ali, países muito católicos, o Papa estando ali, dando o aval dele, torna aquele governo oficial. Só que é a cena interessante que, inclusive, eu achava, falando sério, eu achava que isso era tipo uma invenção, assim, uma coisa meio inventada, e parece que não, né, parece que aconteceu mesmo. Ele se autocoroa, ele pega a coroa que seria talvez o Papa para entregar para ele, porque os imperadores, né, esses grandes líderes assim, por que o Papa coloca a coroa na cabeça do cara? Uma autoridade religiosa coloca, né? Para passar uma imagem para o povo e para todo mundo que tá ali, que aquele poder vem de Deus, ele foi escolhido de Deus, literalmente, é o Papa colocar. E ele não faz isso, ele pega e ele mesmo se coroa, né? Sim. Ele fala, não sei se as falas foram exatamente assim historicamente, mas ele fala, eu peguei a coroa da França no chão, cheio de lama, limpei, e agora eu vou me coroar. E aí ele vai, ele mesmo... Eu peguei a coroa da França na sarjeta com a ponta da minha espada, né? É mais legal ainda que isso. Ele fala, peguei com a ponta da minha espada, limpei e agora eu vou me coroar. Ele coroa ele e a esposa dele como imperatriz. Cena foda. E se Napoleão fez isso na vida real mesmo, caralho, o maluco é foda mesmo, né? Porque, porra, tem que ter... É uma parada sinistra. Você pode falar o que do... Mas é uma parada sinistra. Ele faz isso e essa é uma das melhores cenas do filme pra mim. Não, sim, não. Plasticamente, sim. Né? Aí é só uma questão mais do ponto de vista histórico, que a gente está fazendo esses contrapontos, é porque não foi uma coisa improvisada, que o filme dá a entender que ele pegou na hora. Mas não, já tinham... Sabe? De novo, João, mostrando que ele era um estrategista político também. Aquilo ali é uma ação política. Política. Né? Então, puramente política. Então ele vai para a coroa e tal... E aí ele sai dali, né? Já é o imperador e tal. E aí a gente vai para 1805, de novo, pula toda a questão ali dos conflitos de Trafalgar, né? Que inclusive tem um livro muito bom do Bernard Cornwell, né? Eu sou putinha do Cornwell, então eu indico tudo. Tem o livro de Trafalgar, tem o Waterloo também, então... Legal. Tem. E aí a gente vai para 1805 com a Batalha de Austerlitz, né? Ou a chamada Batalha dos Três Imperadores, que é um livro que, inclusive, eu tô namorando aí, dona Amazon, por favor, abaixa o preço. Eu tô namorando esse livro já tem um tempo. Que é o quê, né? Napoleão, ele ajuda a Revolução, né? E ele destitui o diretor e se transforma em imperador. E o cara tá dominando de novo, né? A gente não falou, mas... Batalha de Austerlitz em 1805, em 1808, 3 anos depois, as tropas napoleônicas estão chegando aonde? Portugal, o que faz ali a fuga ou a retirada estratégica, né, do rei de Portugal, e a família real vem pro Brasil. Olha só o impacto disso tudo. Sim, ele nunca veio aqui no Brasil, mas ele mudou a nossa história. O primeiro monarca europeu a pisar aqui foi Dom Manuel. Por causa das ações de Napoleão. Então, olha a revolução que o cara tá fazendo ali. O cara mexeu as peças no mundo ali, né? Se movimentaram por causa dele. E parece, né? Tem esse boato que ele diz que o único cara que conseguiu enrolar ele foi Dom João. Dom João II, Dom João VI, que eu não lembro agora, mas foi esse regente de Portugal. Foi o único cara que conseguiu. Porque Portugal ficava falando, não, a gente. É malaco. Isso, Portugal ficava enrolando, falando assim, não, nós somos amigos da Inglaterra. Não, mas somos amigos da França também, calma aí, deixa disso. Muito malaco. E como a comunicação era feita via carta, e essas cartas iam de navio, tu manda uma mensagem pro malandro aqui, vai chegar daqui a 3 meses, tu manda, aí vai chegar 4 meses pra outra, até voltar, e aí ele meteu o pé. Sim, aí Napoleão falou, pô, o cara me enrolou, e beleza, mas isso nem é citado no filme, mas também é uma curiosidade pra gente aqui, né? Curiosidade pra gente. Até porque, né, não é assim, quando dá aquela coisa de que, o rei de Portugal fugiu de Napoleão e tal, mas se tu pensar, né, e só fazer um pequeno parênteses aqui, mas se tu pensar nas tropas de Napoleão que chegaram lá, era a tropa mais fodida dele, né? Porque ele tava enfrentando outros lugares, né? Ele tava tendo conflitos ali com a própria Áustria ainda, né? Com os povos germânicos. Ele tava se preparando ele já tinha como pensamento a campanha
ao território russo, então ele, não vou mandar as minhas melhores tropas pra Portugal, né? Ali, o que parece é que ele mandou a galera mais pra fazer scouting do que realmente saber o que, os caras do que lutar, né? Como eu falei, a Batalha dos Três Imperadores, por quê? Como a gente citou, Napoleão já era um cara que estava visto ali como um cara perigoso, né? Sim. Pelos outros monarcas, outros nobres europeus. A gente tem que dar um jeito de derrubar esse cara, porque esse cara tá passando a vara em geral, meu amigo. E a parada dele era a Inglaterra, e depois começa a ser Rússia. Então assim, não dá pra gente dar mole e abaixar pra pegar o sabonete, não, porque o cara tá passando a giromba em geral. Então, o que acontece? Né? O czar, né, russo ali, o czar Alexandre Na época era Prússio, né? Na época nem era Rússia ainda. Não, né? na época ainda era o czar russo mesmo, Alexandre I, e Francisco II do Império Austro-Húngaro. Eles se juntam, né, para combater, para juntar forças ali, porque Napoleão tá subindo, ele vai passar pela Áustria e vai chegar na Rússia. Então, antes dele chegar lá, vamos segurar o cara aqui e tal. E tem uma das batalhas mais maneiras do filme, né, que é assim, Napoleão destroçando, meu amigo, fazendo... Aí ali você vê o cara estrategista, né? Não, manda a infantaria por aqui, né? Manda a cavalaria descer pela colina e tal. Então, ele esconde os canhões num lugar. Ele esconde os canhões, ele vai empurrando as tropas ali inimigas até uma área que tipo um lago que tá congelado e tal. Congelado, né? E ele detona e a galera afunda ali. De novo, Hollywood, João, cena... Sim. Muito ali maneiro. Hitler Scott brilhando, né? Aí solta, acho que boa parte do orçamento foi pra essa batalha. Foi pra essa batalha. Ridley Scott brilhando. Contudo, gente, não foi bem assim. Porque, de novo, você tava ali em um território da Áustria e não tem aquela coisa ali do lago congelado e tal, porque os caras sabiam, os caras conheciam o território. Apesar de Napoleão ter dominado geograficamente a batalha, posicionou as tropas ali de maneira mais efetiva, os caras que estavam lutando contra ele não eram imbecis, né? Então, ele ganha a luta, ele massacra ali as tropas unidas, né, da Áustria e da Rússia, mas não foi bem assim que aconteceu. Beleza. Em contrapartida, em Trafalgar, ele estava levando uma coça do Almirante Nelson. Sim. Isso a Globo não mostrou. Ele perdendo pra... Mas só um detalhe aqui, se eu não me engano, a parte dele bombardear o lago pra afogar uma galera aconteceu. Não sei se foi exatamente como o filme mostrou, isso aí é uma coisa que eu não tenho certeza. O filme mostra como se ele tivesse colocado todo mundo numa ratoeira e tivesse feito aquilo, né? Não sei se foi isso que aconteceu, não sei se foi assim, mas eu fico um pouco decepcionado com essa batalha era a batalha que eu tava mais esperando do filme, porque, é uma batalha que é estudada até hoje, porque ali todo mundo, cara... Ali ele mostra toda a genialidade dele, pra mim é o ápice, né, dele em questão de batalha. E ele faz um montão de movimento ali, de xadrez, que no filme até meio mostra, né? Só que ali no calor da batalha você não entende direito o que tá acontecendo. Ele consegue... Eu não vou saber explicar em detalhes, mas ele faz vários movimentos para dividir os exércitos. E o que acontece? Como eram dois exércitos de dois imperadores diferentes, eram dois exércitos diferentes. Quando você divide essa galera, você começa a atacar um lado, né? Vamos supor, tá o meu exército aqui e o exército do Thiago. Por mais que a gente se conheça, eu tô com a minha galera e ele tá com a galera dele. Começaram a atacar a galera dele, a minha galera não vai sair daqui pra ir ajudar os caras, porque eles não são compatriotas, né? Então ele faz um esquema ali de dividir pra conquistar, que o filme mostra, mas ele não explica tão bem, fica faltando. Eu acho que ali é uma questão que o cinema faz, que tem que fazer, que não explica, mostra, né? Em vez de falar, você mostra. Só que, talvez por uma questão de orçamento, ou de tempo, ou de escolha, não sei, eu acho que poderia ter ficado mais bem explicado. Por que eu tô falando isso? Porque eu pesquisei sobre essa batalha hoje, para saber todos os detalhes, né? E eu sinto que eu acharia muito mais legal se as pessoas conseguissem entender o quanto ele foi gênio ali. É esse o meu ponto. E tudo isso que eu tava querendo dizer é isso. Porque, pro olhar leigo, e eu sou um olhar leigo, por isso que eu fui pesquisar, não entendo nada de batalha, principalmente as batalhas daquela época ali, né, que era uma transição da batalha medieval para a chegada das armas, etc.
fica parecendo que é mais uma vitória dele. Mas não, aquilo ali é um negócio que ele conseguiu fazer. Primeiro, o cara se autocoroou imperador e ele foi lá e venceu 2 imperadores juntos. Sim. Então era um negócio que, tipo assim, parou o mundo, falou, não, esse cara é muito diferenciado aí, né? Então, talvez possa ficar parecendo para as pessoas só mais uma batalha, mas não, talvez essa seja a batalha da vida dele, a batalha que coroou ele como o cara que ele é até hoje. Sim, e depois ele sempre se refere às tropas como vocês são os valentes de Austerlitz. De Austerlitz, é verdade, isso o filme mostra, ele fala pra galera. Os veteranos ali, então... Aliás, isso é uma coisa que geralmente nos documentários históricos e tal menciona bastante. Eu achei que o filme poderia ter, assim, teve tempo para poder mostrar isso. Napoleão tinha um relacionamento com as tropas muito bom, né? Sim. Ele dividia espaço com as tropas, ele dormia junto com elas, ele comia junto com as tropas. Tem a cena dele dando pão, você lembra? Dando pão. Depois da batalha, ele partindo o pão e dando na mão dos soldados, assim. Dizem que ele fazia questão, né, que os membros da tropa se referissem a ele como você. Então, ele criava essa aproximação. Então, é algo que eu acho que poderia ter criado até mais uma certa simpatia ali. E aí, João, você tem ali uma série de entroncamentos no filme. Eu acho que talvez seja a parte onde o filme tem mais barriga, porque acontece tudo aquilo que a gente falou, dele tá atrás de uma outra esposa. Então, a partida do herdeiro. Chata. Aí a gente sai da Batalha de Austerlitz ali em 1805. Aí tem todo esse imbróglio, né? Lá para 1h40 de filme já, tu já tá ali um pouco, tipo, ok. Aí a gente vai para 1812, onde começa a campanha na Rússia. Né? E ali é outra... acho que é outro segmento do filme que, pelo menos, eu estava esperando bastante. Não me decepcionou, porque eu acho que mostrou bem ali do que é a incursão dele na Rússia, e tudo que ele faz é narrado em cartas para Josefina. Sim. Então, mesmo você tendo a poderia ser o nome desse filme, né, Thiago? Cartas para Josefina, né? Poderia ser o nome do filme. E ele falando, não... Mas aqui até que eu achei que funcionou, João, porque ele vai explicando as coisas em carta para ela e você vai entendendo. Ele falando, juntei tantos 1000 homens aqui, é um território difícil, nós estamos avançando, é frio, a gente não está achando nenhuma cidade com suprimento, as fazendas foram queimadas, a gente lembra da estratégia, né, que a gente aprende lá no ensino médio. Na Segunda Guerra, os russos repetem isso, que é a estratégia de terra devastada. É do General Inverno, né? Você tem o General Inverno e você tem a terra devastada. Os russos vão indo cada vez mais pro interior. É bom explicar isso aí pra galera, tudo, né? Os caras se retraem, né? Explica mais ou menos aí como é que funciona. Os russos eles vão indo cada vez mais pro interior, né? E as fazendas, os suprimentos, o que eles não conseguem levar, eles queimam tudo. Então, quando as tropas vão chegando... Gente, pega o mapa. Pega Rússia, o mapa você. Olha onde a França tá. Olha onde a Rússia tá. Olha o tamanho da Rússia. Olha você sair do centro da França, Paris, ali juntar as tropas, e ir até Moscou. Andando, marchando, com equipamento, né? Com equipamento. E aí vai ficando doente. Mostra ali os guerreiros cossacos, né? Fazendo ali meio que uma luta de trincheira, atacando os caras por trás, atacando eles. Que é a cena muito... Esses caras são muito maneiro, mano. Que eles vêm com 2 faquinhas, né? Assim, eles fazem meio que... emboscada mesmo, guerrilha, né? Negócio com um canto gregoriano russo de fundo, então você fala, pô, o bagulho tá pegando aqui. Aí você começa a ver pela primeira vez no filme, porque o filme escolhe não mostrar muitas derrotas dele, mas essa não tinha como não mostrar. Você começa a ver que ele encontrou um oponente à altura. Não falando que o Czar seja o grande estrategista mais que ele, pode até ser. Mas o território russo, né? A questão, eles não se prepararam, acho que eles não se prepararam da maneira que deveriam ter ido. E essa estratégia, né? Que ela
ela é super inteligente, que é, cara, vamos usar o nosso terreno, o nosso clima a nosso favor. A gente mete o pé, queima tudo, esses caras vão entrar cada vez mais, daqui a pouco o inverno fechou eles vão, só esperam e deixa a galera morrer. Porque quando eles chegam lá em Moscou, não tem ninguém, até os presos, João, foram soltos, pra ninguém dar informação. Bizarro. Nem porra Cena maneira, da cidade completamente vazia, né? Maneira. Ele chega lá e fala, porra, não tem ninguém e tal, tacam fogo na cidade, os próprios russos queimam a cidade, ele fala, a gente tem que voltar, então vamos voltar. Porque não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E nisso que ele tá voltando, o filme meio que aí já não mostra muito, mas ele continua sendo atacado pelos cossacos. Morre quase todo mundo. Por exércitos regulares, a galera vai morrendo de fome, vai ficando doente, vai comendo cavalo no meio do caminho, porque não tem mais o que fazer. E aí, cara, eu gosto como o filme mostra isso. Sabe, é você mostrar o cara voltando pra França. Derrotado, né? Volta o cão arrependido, né? Já diria a música do Chaves e tal. E aí, quando ele chega, os caras, olha, você gastou uma grana, né? Você perdeu um monte de tropa, então junta ali parte do corpo de governo e fala, a gente vai te prender, cara. Vai te prender porque... Exilar, na verdade. Exilar, né? Ele vai pra Ilha de Alba. E aí o filme foca no drama, né? Dele preso lá, e porra, o que eu vou fazer e tal. Aí volta pra Josefina, né? A Josefina tá doente, né? Ela, inclusive, aí eu vou ficar devendo aqui, né? Se historicamente isso aconteceu, mas ela recebe uma visita do próprio czar russo, né? O Alexandre I vai até a casa dela. Eu também não sei se isso é verdade, mas deve ser. Aí eu vou ficar devendo aqui, mas tem lá os recortes de jornais que chegam até ele, né? A ex-imperatriz. Isso é legal, porque ele era um militar que lia a imprensa, né? Ele valorizava, porque ele não atacava. Pois é, ele não atacava a imprensa, ele ficava puto com as coisas, ele ia na pessoa, né? Isso é bizarro. E aí, de novo, o filme meio que mostra isso, assim, cara, Napoleão poderia ter, sei lá, fugido, ter feito uma rebelião ali e tal, mas ele ficou puto mesmo quando o cara que derrotou ele na Rússia foi sair com a mulher dele, aí ele ficou puto. Aí porra, de novo, né, forçando uma barra como se fosse só que ele nem tá mais casado com ela, gente, pelo amor de Deus. Já tinha outra esposa, mó tempão. E aí tem a fuga dele, que realmente é tramada ali, a fuga. Eu acho bacana a cena de retorno dele, né? Ele falando com as tropas ali, eu não quero agir contra vocês, né? Nós somos irmãos e tal. Isso é legal. As tropas francesas recebendo ele, né? Recebendo. É bizarro porque isso também são relatos, né? Não sei se é verdade, a galera que estiver escutando aí, se alguém souber, me diz se é verdade ou não. Mas ele volta, né? Escondido ali, meio sem avisar pra França, com uma galera pequena deles, de confiança ali, a galera dele, que ele podia ter alguns assessores, um soldado junto, porque ele foi exilado, mas ele não foi exilado preso assim, ele foi exilado numa mansão, num acordo que ele fez, ele tinha um salário ali, ele tinha os funcionários, mas ele tava preso. Bem. Ele tava bem. Era só ele envelhecer ali e ficar suave, era essa parada que a galera queria, Napoleão, valeu, fica por aí. Mas aí o filme, pelo que o filme mostra, né, ele decide voltar quando ele vê que a esposa dele foi visitada, a ex-esposa, foi visitada por um inimigo dele de guerra. E não é isso, retorna. Né, cara? Tem outras razões que fazem com que ele volte. Só que o filme foca tanto nisso que parece que é isso. Mas beleza. Beleza. E aí ele retorna, ele beija a praia, né? Beija o chão da França ali. Mas essa cena aí começam a mandar exércitos pra poder parar ele, que ele tá marchando, né? Em direção lá, o governo para poder, ele fala, vou tomar tudo de volta, vou tomar a minha esposa de volta, vou tomar Paris de volta para mim, e é isso. E aí, o que acontece? O exército, quando encontra ele, ainda existe aquele respeito pelo cara. É bacana essa cena é bacana. Pois é, por tudo que a gente vem falando aqui no podcast, né? Tudo que eu não vou precisar repetir. E aí existe uma lenda, tá? Que se não for verdade, eu fico triste porque é muito maneiro, que tem uma hora que parece que ele vão mandando exército atrás dele e a galera vai só se juntando a ele, vai aumentando. Em vez de matar ele, a galera se junta. Sim. Ele discursa lá, não vou lutar contra a minha própria tropa e tal.
E a galera vai se juntando. Aí existe uma lenda que teve uma hora que ele mandou comunicar lá pro rei e falar: para de mandar exército que eu já tô de boa, já tem número suficiente aqui pra mim. Tá ligado? Tipo assim, não precisa mandar mais não, já tá tranquilo, tá ligado? O que é uma curiosidade que provavelmente talvez não seja verdade, mas que é interessante, né? Sim, sim. E nesse retorno dele, ele já vai encontrar com a Josefina, já tá doente e tal, tem a morte dela, ele fica ali arrasado. Aí é legal que aí sim o filme menciona, né, que ele vai atrás das cartas dela, né? Uhum. E é dito que as cartas foram roubadas, porque tem muita coisa confidencial ali, né, que ele manda pra ela. E aí ele fala, não, um criado roubou, né? Porque, pô... E aí, anos mais tarde, a gente vai ver essas cartas sendo publicadas ali, então... Realmente foram roubados, os caras. Realmente foram. Então, acho bacana que isso mostre. E aí o filme pula, né? Assim, mostra ele... É muito corrido esse pedaço, porque o filme tenta mostrar o drama dele perder a Josefina, ao mesmo tempo dele retomando, né, o comando sobre a França. Mas aí também você não sabe se ele tem a mesma força de antes, o que ele tá fazendo, mas mostra que ele ficou muito mais triste, tá mais envelhecido. E aí o filme já pula direto para 1815, a Batalha de Waterloo, onde ele tem o embate ali direto com o Duque de Wellington, né, que é o grande algoz dele ali na Batalha de Waterloo, né, depois do Almirante Nelson porrando ele no mar, ele tem o Duque de Wellington porrando ele em terra. Na terra, que era o lugar que ele era soberano, né? Pois é, e aí a gente tem aquela Batalha de Waterloo, né, que eu tava esperando bastante, e de novo, assim como a Batalha de Austerlitz, eu acho bacana, plasticamente, dizendo, né, ali como foi feita e tal, mas tem umas coisas que eu fiquei meio curioso, assim, eu não saberia dizer se tem toda aquela coisa do atirador de elite, né, mirando ele, interessante. E o Wellington falando, não faça isso. Não pode dar tiro em general. Assim. Eu não sei dizer se isso realmente aconteceu, vou, né, teria que ter um historiador aqui mais com a especialidade nisso, mas a gente sabe que ele foi dominado ali, mas o que parece, João, é que ele só tá fazendo um monte de merda porque ele tá em depressão. Ele não quer ouvir ninguém. Cadê aquele cara, né? Aquele estrategista gênio. Não, o cara tá triste porque a mulher morreu, e aí ele não quer ouvir ninguém, ele não quer sair de dentro da tenda dele, ele só fica pros caras, não, vai lá, ele tava quase dormindo, né, na batalha, assim. Assim, isso me deixou meio tipo, cara... Porque, tipo assim, foi por causa... Primeiro, tira o mérito de quem ganhou dele, né? Porque, tipo assim... só ganhou, fica parecendo, só ganhou porque ele tava... Com dor de corno falecido. Com dor de corno falecido, de viúvo. E ele foi dominado ali. Ele ia perder de qualquer jeito, inclusive porque depois chega o exército... Prussiano, ele ia rodar de qualquer jeito ali. E também tem um momento ali que deixa... Que eu acho que deixa praticamente claro que era isso, que é o momento que ele sai e vai pra luta sabendo que vai perder. Né? Que tu vê que já tem um momento ali que tá... Tá dominado o negócio, eles vão perder. Ele vai morrer mesmo, né? Ele parece que ele vai morrer, e aí chega um momento ele volta, né? Ele fala, ele muda de ideia, e é até legal que ele cumprimenta. Essa cena eu achei legal, que ele cumprimenta o outro general assim com a espada, fala, porra, você me ganhou. E aí ele volta, enfim, novamente, assim, o que a gente tá falando no podcast inteiro. Galera, não é um filme ruim, não é, tipo, é um filme maneiro, assim, eu assistiria de novo até depois daqui a um tempo, e recomendo a galera assistir. Mas é um filme que poderia ser tão melhor, né? Assim, a gente fica... Essa própria cena, né, de batalha, se você... Ela poderia ter sido melhor explorada. Eu achei maneiríssimo a questão quando mostra aquelas imagens, né, de cima, assim, aquela câmera... Sim, tem umas... Que mostra a infantaria inglesa chegando e os caras fazendo aquelas marchas, né? Cara do tambor, eu sempre acho muito maneiro. E as tropas seguindo o toque, e você vê formando aqueles blocos, né? Então você tem uns que estão com o mosquete de frente, uns que estão de lado, porque os cavalos vão passar ao lado, e os caras fazem um quadrado, né? Descostas. Por quê? Porque quando os cavalos passarem, quem passar direto... Porque cavalo não tem freio, né, gente? Não, ele vai. Quando o cavalo passar, vão pegar os caras de costas. Então, tem toda esse... De novo, para quem leu Cornwell, leu o livro lá de Waterloo, o cara fez uma... Logicamente que ele romantizou, né? Mas ele pegou todos os momentos chaves ali e tal.
dava pra ter explorado mais. E o Ridley Scott sabe fazer isso. Ele sabe, né? Essa É que é a parada. bacana você ver aquela coisa como um mapa de xadrez ali. E o filme só mostra depois daquilo ali ele realmente derrotado, né? Ele tomando café com o Duque de Wellington, e o Duque de Wellington parece não querer dar muita ideia pra ele, e ele é, de novo, dessa vez preso / exilado na ilha de Santa Helena, né? Todo aquele glamour que ele tinha na ilha de Alba, ele não tem mais. Mandam ele pra uma ilha menor ainda, quase um rochedo, né? E aí ele fica pra caramba, é um negócio que lá. É perto da África, assim, né? Em relação à França, assim, é um lugar bem longe. Manda ele pra bem longe mesmo. Mas, tipo, assim, agora ele não volta mais, tá ligado? E aí é onde ele morre, né? E mesmo a morte dele é aquela coisa, né? Entra aquele fading assim, até ela ficar preta e sobe lá as letrinhas, né? Napoleão, o homem que mudou a Europa, morreu e tal. Que a própria morte dele é um mistério até hoje, né? Dizem que ele tem aquela lenda, né, de que os quadros dele, ele estava sempre com a mão dentro da camisa, sempre que ele estava sentindo dor. Não sei dizer, né? Tem essa lenda urbana. Mas dizem que vagabundo já envenenado. Vagabundo já meio que desmistificou. Não sei aí se tiver alguém no chat que saiba que essa pose da mão dentro do bagulho, assim, era uma pose meio que pintor fazia, tá ligado? Tipo que... Chivara, mó galera, tipo, faz assim. Aí, tipo, o cara que é fotógrafo e manda você ficar numa posição. Dizem que é isso, mas também dizem que ele tinha uma úlcera, por exemplo. Tem vários motivos. Sim. Assim, ou que ele foi envenenado, né? Parece que ele foi envenenado. Do corpo foi encontrado uma quantidade de arsênico, né, que poderia ter sido envenenado e que não era uma úlcera, era envenenamento, enfim, não se sabe. Inclusive, João, não sei se tu sabe também, tem um misticismo em torno do pinto de Napoleão. Eu não sei não. Não, que o pinto de Napoleão foi tirado dele, né, na autópsia, foi embalsamado ali, colocado dentro de um pote de conserva ali de palmito, e que até hoje, né, grandes colecionadores compram isso aí em leilões do submundo, a giromba de Napoleão, cara. Como símbolo a gente já viu cada coisa no mundo, né? Sim. Pesquise aí, cara. Pinto de Napoleão. Eu não sabia. Tem uma lenda em relação a isso aí. Quero muito que isso seja verdade, mano. Tomara que seja verdade, cara. Tá ligado? O cara tá em algum lugar aí com alguém, tá ligado? Com o Elon Musk, de repente. Então, assim, antes da gente ir pro encerramento, João, eu queria trazer aqui uns comentários aqui, as perguntinhas lá do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, né? Pra quem não sabe, a gente tem um grupo lá no Facebook, onde, né, de vez em quando aí eu jogo lá os tópicos, né, pra nossa pré-pauta, pra galera deixar os comentários, as perguntinhas e tal, e eu falei que a gente iria trazer, né, Napoleão de Ridley Scott, e teve uma galera que comentou. Então, ó, o Cláudio Boaventura, ele diz o seguinte: nunca tive curiosidade para saber mais de Napoleão do que já aprendi por aí. E filme de guerra gosto menos ainda. Nem sei como é que eu consegui ver Papillon até o fim. Acho que eu devia estar hipnotizado com tantos absurdos. O que eu posso dizer pro Cláudio, se ele ouviu a gente até aqui já... Não é de guerra, pode ver. Não é de guerra, Cláudio. O filme são cartas para Josefina, e aí em alguns momentos você tem guerra. Tem uma luta ali, pode ver tranquilo. Se você gosta de drama, veja. Tem mais drama do que guerra, pode ficar tranquilo. O meu xará aí, o Thiago Luiz, né? Ele diz aqui: olha, já li a biografia do Napoleão do Vincent Cronin e realmente o filme foi bem fiel a muitas fases da vida de Napoleão. Mas o enfoque no romance com a Josefina tirou partes importantes da história dele. De uma família aristocrata falida, da morte do pai, dos perrengues antes de se tornar general, e a construção do filme ficou confusa também. Mas acho um bom filme, apesar desses problemas. Pô, o Thiago resumiu o podcast. O que Perfeito, a gente falou, moleque. Perfeito. Né? Muitas coisas bacanas poderiam ter sido mostradas. Assim, estraga o filme? Não, mas porra, poderia ter sido tão bem melhor, né? Se não fosse esse excesso de Josefina que a gente tem aqui o tempo inteiro. O meu outro xará, o Thiago Santos, ele colocou: valor de produção, espetacular. Entretenimento, chato pra cacete.
Pra quem não... é porque quem vai esperando um novo Cruzada do Ridley Scott vai se decepcionar, João. Um gladiador, não vai? Não tem, o ritmo é diferente, não é essa parada, galera. Vai achar chato, gente. Então, pra quem tem só em busca do entretenimento, assim, mais free, né, realmente... Você sabe que uma coisa que eu esqueci de falar, sabe o que o Ridley Scott falou pra galera que tava questionando sobre erros, as coisas históricas que podem estar errados? Depois você pesquisa aí. Galera, o Ridley Scott falou pra galera que tava falando, pô, mas esse filme vai estar certo ali da história, vai botar fielmente ali a história do Napoleão e tal. Ele falou pra galera procurar alguma coisa pra fazer, né? Que o negócio dele não é ser historiador, é trazer um grande filme, entretenimento e tal. Então, assim, ele não tava ligando pra ser um pra um historicamente, não, já desde o início, tá, galera? Inclusive, ele foi bem rude aí com a galera que questionou isso. Então. Pois é. Não, e assim, a gente não tá nem colocando isso de novo, né? Eu sei que tá sendo repetitivo. A gente não tá nem colocando isso como um impeditivo, não. Uhum. Mas, assim, talvez pela decisão dele de não querer... É porque quando você tem um cara que tem uma história tão fantástica, né? E eu não tô falando isso por babação de ovo, não. Napoleão é um dos personagens mais interessantes da história, né? Por tudo que ele passou, pela vida privada, pelas decisões, pelas guerras e tal. Então, você tem um personagem tão interessante que por si só, se você já seguisse fielmente a história dele, já ia ser uma puta trama. Então é isso. Justamente, ele é o que você falou. Você tem um personagem que nem Napoleão. As pessoas... Quando você... Não que ele tenha feito isso muito aqui nesse filme, mas se ele tivesse feito uma coisa muito diferente, é até você desinformar as pessoas, né, em certo modo. Assim. E assim, se é pra fazer diferente, faz o filme do Joãozinho e tal. Não faz o filme do Napoleão, né? Faz outra coisa. Ele já fez isso, um realismo fantástico ali, de pegar o Maximus e inserir ele naquele contexto ali de Roma, naquele tempo ali do Imperador e tal. Ele sabe fazer isso também, né? Então, um filme biográfico, a gente espera a biografia da pessoa, né? Mas tá tudo certo, novamente, a gente tá sendo chato, porque esse é o papel do podcast. Se você ligar aqui o podcast e ficar ouvindo, a gente fala, legal o filme, pô, maneiro. Não, né? A gente tem que trazer os pontos aqui que são interessantes de discussão. Exatamente. E o Andreas Biller, ele tá comentando aqui, esse é mais um filme que, né, abre aspas, você tem que assistir a versão do diretor, que é bem melhor. Aí você vai assistir, a versão tem 5 horas. Olha, Andrés, eu espero que não, porque é capaz de, se tiver mais tempo, vai ter mais Josefine. Mais Josefine. Tem 3 horas e meia de Josefine. Então, assim, filme longo, João, não me incomoda. Eu não sei se você assistiu O Assassino da... Sim, assisti. Mais de uma vez. Eu gosto. Tem do Scorsese agora, tem o irlandês do Scorsese também. Eu acho que filme longo não é ruim, mas filme longo, se não tiver ritmo, né, cara? Pois é. Você tem que... E às vezes o próprio Scorsese, às vezes, não tem ritmo. Às vezes o filme dele se segura nas boas atuações e no próprio roteiro, né? E aí, é o que eu acho que esse filme falha um pouco, né? Em ritmo, ele falha em ritmo e ele falha um pouco em roteiro, na minha opinião. Um pouco de... Roteiro não. Eu acho que falha mais em direção mesmo. Direção o diretor, ele direciona pra onde o filme tem que focar. Eu acho que esse filme, ele focou muito, que nem a gente, novamente, né, sendo repetitivo, ele focou em coisas que de repente ele poderia focar menos e deixou de focar em coisas que seriam mais interessantes. Exatamente. E aí, pra gente encerrar aqui, o Luan Mick ou Mike, Luan, não sei, me desculpa se eu estiver pronunciando errado, Figueira, né, ele diz assim, pra que lado vocês acham que o Kubrick se virou o primeiro no túmulo? Só para contextualizar, o que acontece? O Stanley Kubrick, né, ele tinha um projeto para um filme sobre o Napoleão, que Kubrick, né, o cara super estourado aí, Laranja Mecânica e tal, ele inclusive estava fazendo na época a pós-produção do 2001, né, uma Odisseia no Espaço. E vai rolar o filme do Kubrick, e aí por uma série de casos, né, de eventos, o filme nunca saiu do papel. Então você vê aí, né? O Kubrick nunca conseguiu fazer o Napoleão dele. Então a gente não tem nenhuma base de comparação aí com nenhuma obra de um outro grande diretor, apesar de, né, já existir aí, acho que inclusive o primeiro filme sobre Napoleão, cara, tem mais de 100 anos, assim, é um curta e tal, então é um cara que já tem outras obras, mas seria interessante, cara. Eu veria, imagino que loucura seria
um filme do Napoleão pelo Stanley Kubrick. Pra gente fechar então, Joãozinho, considerações finais, Napoleão de Ridley Scott. Vale a pena ver, é definitivamente um dos filmes já feitos aí, né? mas sinceramente mesmo, vale a pena ver. Eu acho que todas as reclamações que a gente fez aqui é porque a gente esperava muito desse filme, a gente espera muito de Ridley Scott, a gente sempre espera muito de atores que nem o Joaquin Phoenix, e Napoleão é uma figura que nem o Thiago acabou de falar, uma das maiores figuras aí que já passaram pelo planeta Terra, né? Então a expectativa, ela tava lá no alto, e o filme entrega, mas entrega ali. Eu não gosto de dar nota, mas se eu fosse dar nota, eu diria que de 0 a 5, ele entrega um 2.8, 2.7, um pouquinho acima da média, mas a gente estava esperando um 4,5, assim, sabe? É basicamente isso, colocando em números pra galera entender. Sim. Acho que é isso. Vale a pena ver sim, mas assim, ele ainda não saiu oficialmente na data de gravação desse podcast, ele ainda não saiu oficialmente na Amazon Prime, a não ser para você que pague ali o valor para ver o filme, que eu acho que tá uns R$60. Em breve ele vai estar no catálogo de forma gratuita não, porque você paga ali a assinatura, então ele vai estar junto com os outros filmes. Mas vai estar disponível dentro do pacote. Vai estar disponível, então espera. Você que tá na pressa para ver, pode ficar tranquilo, espera, quando chegar ali você assiste de boa, não precisa pagar 60 conto para ver esse filme, eu não recomendo. Sim. Eu corroboro, né, com o relator aqui, eu acho que é um bom filme, como filme, tá, gente? O cara que não saca porra nenhuma de história, que não sabe, eu tô indo pra ver um filme, eu já ouvi falar desse Napoleão aí, foi um baixinho lá na França, lá que tocou o terror. O cara talvez ele sente e ele se amarre, porque realmente as cenas de batalha são maneiras, os figurinos, tem uma fotografia muito interessante. Eu senti falta talvez de uma trilha sonora mais marcante, mas eu esqueci de falar disso, não tem muita trilha sonora marcante não. Mas plasticamente ele é um filme legal ali, então você consegue ver de boa, tá? Ele foca realmente muito nessa coisa do relacionamento da Josefine com ele. Eu acho que isso segura o roteiro do filme em muitas partes. E é como o João falou, nós não somos historiadores, galera. A gente pode ter falado aqui uma penca de merda, tá? Mas somos pessoas que gostamos, né? A gente se interessa, então o que a gente gosta, a gente busca aprender um pouquinho mais. Logicamente que a nossa percepção do filme vai ser diferente. Logicamente que a gente entende, sabe? Não vamos bancar os chatos aqui, né? Fiscais de história, de que, não, a gente sabe que a ficção, né? É baseada em fatos históricos, ela tem que abrir mão de certa realidade para poder funcionar como uma peça de entretenimento, ainda mais falando como uma obra de massa que é o cinema. Então a gente entende isso, mas é aquilo, né? Sabendo que é uma figura tão especial, né? Com tantos fatos interessantes. E com um diretor capaz, né? Você eu não esperaria, eu não ia reclamar de um cara que eu sei que é ruim. Eu tô falando de Ridley Scott, né? Quando anunciou, eu falei, cara, ele e o Joaquin Phoenix vão entregar tudo. Vão. É Oscar. Eu falei, é Oscar. Expectativa que... E, bom, não foi o caso. Mas beleza. Mas é isso, galera. Vamos lá, então. Vamos pro encerramento. Vambora. E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de Napoleão, de Ridley Scott, filme de 2023 aí, que dividiu opiniões, né? Quer dizer, talvez não tenha chegado aí a atendido todas as expectativas, mas ainda assim é um filme que vale a pena você conferir. Então, aquele momento para recadinhos aí, jabá, que tiver, meu querido João Vinícius, primeiro zoneando do ano, né? João chegando com a gente aí. Teremos muitos outros. Cara, espero que você tenha gostado. Eu, me diverti muito, né? Eu falo que eu gosto de brincar, né? Que existe o historiador profissional, é o cara que é professor, acadêmico de história. Você tem um divulgador científico de história, de repente o cara que é jornalista, mas ele escreve sobre história. Você tem o autodidata, né? Que é o cara que saca muito porque foi atrás, estudou. Você tem o entusiasta, que é o cara que gosta geralmente de um tema ali, e ele sabe tudo sobre aquilo, tem canal no YouTube, produz conteúdo. E tem os ralé igual eu aqui, que sou curioso, mas que gosta muito, cara. Então, sempre que eu tenho oportunidade de ter outra pessoa para falar aqui,
Pô, dá vontade de abrir uma cerveja e a gente ficar aqui batendo papo sobre a história a noite inteira. Então, quero te agradecer aí pela participação. Espero que você tenha gostado, cara. E dá teu recado aí pra galera te encontrar, te seguir por aí. Pô, legal. Eu também adoro, sempre gostei muito de história, né, cara? Era aquela matéria no colégio, que você tá ali, se você me perguntar qualquer coisa de matemática, física, química, eu não sei nada. Mas quando chegava a aula de história, por exemplo, a aula de geografia, política mundial, eu sempre me interessava muito, né? E falar sobre isso mesmo, novamente, galera, não somos especialistas, mas assim, a gente conhece um pouco, né? Porque a gente é curioso, a gente pesquisa e hoje a gente tem muito acesso à informação, aí é muito mais fácil você ter informação do que antigamente. Não preciso ir buscar a enciclopédia Barça para saber das coisas, mas enfim. Então, pô, foi muito legal falar desse filme, apesar, novamente, queria ter gostado mais, mas ainda assim gostei e espero ser convidado mais vezes para falar desses assuntos também que eu sempre gosto muito. E meu jabá é sempre meu Twitter, cara, @JoãoViniciusLOL, João Vinícius 0L, lá é o hub de tudo que eu faço. Tem um canal no YouTube chamado Nexus Exposto, onde eu falo sobre o cenário competitivo de League of Legends aqui no Brasil. Eu sou parceiro da Riot Games, aí, a empresa que faz o jogo, então se você por um acaso se interessa por LoL, pesquisa a gente lá. E eu faço um montão de outra coisa, Thiago, é só pesquisar no meu Twitter aí que a galera vai encontrar as paradas. Dá uma olhada lá que vocês vão encontrar tudo que eu faço, @JoãoViniciusLOL. Muito bom, muito bom, muito bom. Galera, então, recadinhos de sempre, né? Primeiramente, lembrando mais uma vez que você pode conferir o Zoneando Podcast em diversos agregadores e aplicativos de podcast. Estamos aí no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, né? Os aplicativos aí também. Então você pode nos achar aí em qualquer lugar que você ouça podcast, pode procurar pela gente, Zoneando com Z, né? E se você nos achar, não se esqueça, né? Se puder interagir ali, deixa comentário, de vez em quando eu tô numa circulada aí pelas redes atrás de comentário, eu respondo aí, críticas, opiniões, deixa seu comentário e não esquece de avaliar a gente, né? Vai lá no Spotify, dá o joinha, coraçãozinho, o Deezer, no Amazon Music, né? Que essas ranqueadas aí ajudam a gente a chegar cada vez mais longe aí nas indicações aí de feeds e algoritmos. E também estamos na versão em vídeo desse programa no nosso canal do YouTube, né? youtube.com/zonae, né? Você tem aqui a versão em vídeo. Toda semana eu aqui e meus queridos colegas trazendo esse bate-papo aqui. Você vê nossas reações aqui, nossas faces falando sobre o tema. Tá bom, gente? Além disso, estamos nas demais redes sociais. Tem a nossa página no Facebook, né? O Zona E. E também tem o nosso grupo específico do podcast, como eu falei. Vai lá no Facebook, procura por Zoneando Podcast, vocês acham o grupo, manda lá a solicitação, vai ser sempre um prazer receber vocês por lá, né? Estamos no Twitter, estamos no Instagram, procura aí por Zona E, vai estar tudo aí linkado. Sigam o João aí, acompanhem o trampo dele aí, vocês que gostam de videogame de jovem, né? Eu falo que esse jogo de jovem, que eu tô velho pra acompanhar esses negócios de LoL. João, o Flamengo vai voltar com o time de LoL, é verdade? Já ganhamos hoje, inclusive. Já olha como voltando. É que eu tô bem atualizado. Já ganhou e eu tô perguntando se vai voltar. Não, mas não é culpa sua não, porque a gente voltou para a divisão de base, né, do League of Legends. Existe o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, e tem o CBLOL Academy, que é ali como se fosse a divisão de base. Então o Flamengo montou um time aí de base, né, de um time para poder, como se fosse iniciar a Série B ali, passar a ser classificado para a Série A no momento que for oportuno, que eu acho que é a maneira correta de acontecer. Ele me perguntou isso, galera, para quem não sabe, eu já trabalhei no Flamengo Esportes, né, por muito tempo eu falei sobre o Flamengo no esporte eletrônico aí, então tô sempre bem informado. Quem for flamenguista aí, quem for Flamengo, me segue nas redes sociais, que vocês sempre vão estar ligados aí no que o Flamengo tá fazendo no esporte eletrônico. Ou o João tá xingando, ou ele tá chorando. É isso aí. Então é isso, galera. Deixa nos comentários aí a sua opinião, se você já assistiu Napoleão, quero saber qual foi a sua opinião, deixa a sua pergunta aí, deixa nos comentários se vocês querem que a gente traga mais conteúdos, assim, históricos, né? De novo, a gente pede aqui 1 milhão de desculpas, né? Nós não somos historiadores, inclusive eu queria ter trago um professor para cá, infelizmente por imprevisto acabou não dando, né? Mas nós teremos outras oportunidades, então é até legal ter alguém aqui mais embasado para corrigir alguma bobagem que a gente possa falar aqui. Mas se você gosta dessa pegada de filme histórico, obra histórica, deixe nos comentários, que vai ser sempre um prazer
tá trazendo cada vez mais esse tipo de conteúdo. Tá bom, gente? Não esquece de seguir a gente aí no canal, assinar o canal, dá o like, compartilha, comenta, que ajuda a gente demais. Tá bom? É isso, ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço, valeu! Até mais.